Me fala quais foram as suas percepções do software que você, na feira, Então, mergulhou. eu mergulhei lá, eu fui em duas empresas, né? Na primeira, uma empresa já há mais de 20 anos dentro do mercado de segurança eletrônica. Fiquei lá olhando, batendo papo lá com o vendedor, e ele foi demonstrando ali a ferramenta, uma ferramenta assim, muito interessante para emitir faturamento, automatizado, bacana, é isso aí mesmo. Já não está mais no Excel, no Word, já está ali uma plataforma que ela, você aperta o botão, emite ali o faturamento para todas as empresas, os clientes. Mas aí, quando você vai entrando, vai indo bem mais fundo de controles, de apurações, aí você vê que deixa a desejar. Porque hoje eu entendo que se você tem uma empresa, você tem uma carteira de clientes, são vários centros de custo, né? E aí, quando fui analisar o centro de custo, o resultado de cada um, como é feito, em cima de um padrão hoje financeiro, né, de um controller, você vê que ele é confuso. Então, não existe um padrão hoje dessa ferramenta Então que eu vamos vi. lá. Você tem um software que ele se propõe a entregar para o usuário, e isso não é o nosso software, o software de outra pessoa, de forma geral. Esquece o software é um meio para um fim. Preciso botar aqui o cabo. Peraí. Colocar aqui o cabo. Acha o cabo aí. Já está morrendo aí? A bateria viciada. Então, Rogério, você tem um software, e o software, independente de ser o nosso, ou ser de um terceiro, ser o maior do mercado, ser um que lançou ontem, ser um que é baseado no WhatsApp, ser um que é baseado em outra vertente, o que eu falei no começo do vídeo? O foco da Code é pessoas. A sensação que eu tenho quando eu vejo você falando isso é que esse software que você foi, nesse stand que você foi, é um software que ele é uma grande prateleira. Ele é um software de registro. É igual aquele cara que vai na academia de rede, né? Que ele paga uma mensalidade baixinha, ele vai no primeiro mês, ele não vai mais nenhum mês, ele paga por 12 meses aquele contrato, mas ele está realizado com ele mesmo. Nossa, graças a Deus, eu estou pagando a academia, mas ele não vai. Mas ele comprou aquela sensação que ele está em movimento. Então, você foi num stand que você conversou com o vendedor e você viu prateleiras que organizam um faturamento, automatizam um faturamento, talvez faz uma conciliação bancária financeira, Tem uma ordem tem um de estoque, serviço. tem ordem de serviço e está tudo certo. Mas organizou, né? Ali. Organizou, exatamente. Organizou. Mas aí eu te pergunto, E a tomada de decisão? É aquele cara que ele comprou o tênis certo, ele comprou a roupa para o exercício, ele comprou o smartwatch aqui que mede a vida dele, mede o pulso, mede o oxímetro. Mas no final, que é para dar uma boa de uma caminhada ou ir para uma boa academia, fazer um bom exercício, ele travou, ele bloqueou, ele ficou em movimento, ele não teve resultado. E é justamente isso que a gente tenta hoje trazer para o cara. Mas continua. E aí, o que você viu mais? Aí fui passeando com ele lá dentro do RP dele. Quanto é que aí eu fiz aquela pergunta mágica. Tá, como é que eu sei que esse cliente aqui está me dando lucro? Isso estava claro no sistema? Muito confuso. Não tinha um indicador, não tinha clique um botão, uma tela. Porque a regra de negócio é confusa. A regra de negócio é confusa. Se você pegar um cara de controle aí, um cara de empresa, um cara que trabalha na área tributária, um cara que trabalha na área financeira, que faz gestão de custo, o cara consegue desmontar. Então, assim, o resultado final, se o cliente... Vamos lá, vamos ser bem mais claro, né? Para a nossa audiência. Se o cliente
ele tem um contrato com o cliente de recorrência, de monitoramento, que ele fatura ali todo mês R$280. Certo? Certo. Nesse sistema que eu vi lá, que é um sistema de mais de 20 anos, tá? Quando eu virei para ele assim, tá, quanto é que me sobra desse cliente? É uma pergunta simples. É uma pergunta simples. Mas você concorda que ela tem uma complexidade para ser extraída e gerar? E aí, o resultado desse cliente de lucro é confuso. Não fica claro na mente do usuário. Mas você sabe por quê? Porque o sistema ele deixa transparecer na superfície talvez indicadores, dados, informações que confundem o usuário. Você gera no cara um paradoxo da dúvida, quando na verdade ele precisa saber só uma resposta. Exato. Então, é igual aquela outra plataforma que eu visitei. Tá, vamos criar um contrato aqui agora. Tá, você quer cobrar quanto desse contrato? Eu falei assim, tá. Mais uma vez, uma ferramenta construída pensando no faturamento. Não, vamos botar aí R$200. Tá, aí tá. Onde é que entra a licença do alarme? O quê? Fulano, licença do alarme? Onde é que entra o chip? O chip. Chip? Onde é que entra... A licença do gravador. A licença de conectividade, de conexão. O quê? Onde é que entra o link? Porque, abrindo parênteses aqui, hoje, minimamente, as empresas hoje têm o Sigma, tem o Amoni, tem o Full. Mas você concorda com que eu tô... Licença. Tudo bem, mas você concorda que eu estou te colocando aqui essa esteirinha de custos de um contrato? Isso é básico, isso é óbvio. Isso é óbvio. Todo mundo sabe que tem. Mas ninguém pensou em como deixar isso óbvio dentro de um sistema. Pegando esse gancho, dentro desse stand que você foi lá visitar, e nesse que eu fui também, que é há mais de 20 anos no mercado, não tem essas informações. No stand que eu fui, o cara falou assim, não, chamou o cara do desenvolvimento, não, porque tem que fazer o apontamento lá não sei da onde, do pagar, tal. Aí eu falei assim, gente, eu só quero cadastrar um contrato. Eu só quero cadastrar um contrato. Eu só quero saber quanto de imposto que eu vou ter que ter em cima desse contrato. Qual vai ser os custos variáveis? Eu só quero saber o seguinte, tá, fechei esse contrato agora. Qual a margem desse contrato? É um negócio para mim? Eu vou avaliar. Eu quero ter o poder, Rogério, de assim, não, esse cliente aqui é um cliente para mim? Ele é um cliente para minha empresa? Como é que eu vou validar isso? Ninguém valida. Então. Aí você tem uns sistemas grandiosos que tem regras de negócio poderosos. A gente não está falando que o software ele é ruim. Ele é poderoso. Só que ele não foi feito para o usuário final. Ele não foi feito para o dia a dia. Por exemplo, no nosso, que a gente está em eterna construção, nós temos uma DRE. A gente vai mostrar daqui a pouco. A nossa DRE não é focada em contabilidade. Eu não quero ensinar, eu não quero que o cara, para entrar no sistema, ele tenha que aprender contabilidade. O mundo hoje está muito dinâmico e muito prático. Eu quero que ele entre numa DRE simplificada e ele entenda, eu ganho isso, eu faturo isso, eu custo isso, isso aqui é o meu custo para ter isso daqui, isso aqui vai para o governo, não tenho o que fazer, e está me sobrando isso daqui. Entendi. Mas você entende que o básico hoje... Bem feito não é feito. No Brasil não existe. Nem nessa empresa que está há mais de 20 anos, isso não está claro. Eu não estou inventando aqui. Eu não estou falando que eu acho, não. Eu fui lá no dia 1º de junho, no dia 1º, no dia 2, no dia 3 de junho, na feira da Exposec, que nós estivemos, nos 3 dias. Você visitou um stand, eu visitei outro stand. O stand que eu visitei, estão mais de 20 anos dentro do segmento. O sistema é incapaz de calcular, de mostrar isso. Porque quando eu simulei lá um contrato novo, eu virei para o rapaz muito educado, estava me entendendo? Eu virei assim, tá, vamos lá, vamos botar aqui uma proposta de monitoramento, que é normal em todo o Brasil. É uma coisa tão óbvia, né? O cara foi lá, puxou o nome do cliente, disse,
eu quero um faturamento de R$250. Ele foi lá, digitou R$250. Tá. Aí ele foi, avançou. Agora eu vou gerar a proposta. Eu disse, opa, mas calma aí. Mas dentro de R$250, eu tenho quantas centrais de alarme? Porque se eu tiver 5 centrais de alarme nesse cliente, dentro do meu VMS, que hoje o mercado todo tem VMS, as empresas, né? Como é que você vai fazer monitoramento sem nada? Se eu tiver 5 centrais de alarme, então é 5 licenças. Se eu tiver 3 gravadores, é 3 licenças para os gravadores. Quando eu fiz essa pergunta, não, o vendedor dessa empresa de sistema de mais de 20 anos, ele virou e falou assim, se você for calcular, dá quanto aí? Eu falei assim, cara, R$70. Ele foi e colocou lá R$70 e gerou uma proposta. Aí eu perguntei, e o centro de custo? E a separação do centro de custo? E essa separação? Como é que eu apuro o meu lucro? Então, hoje, no mercado, isso a gente pode cravar aqui, não existe. O mercado, que tem o seu faturamento de mais de 10 bilhões de bola, não existe hoje no mercado uma plataforma que consegue ali, para o empresário de segurança eletrônica, metrificar, entregar para ele, quando ele dimensionou, quando ele gerou aquela proposta, o quanto de fato vai sobrar daquele serviço de recorrência. Não existe. Cara, é assustador. No stand que eu fui, quando eu vi lá o sistema, estava setado uma tela analítica, tipo um dashboard, né? Vários dados e tal. E você olha aquilo dali e você fica assim, você se sente pior do que você entra. E você tem a mistura de telas de faturamento, com telas de contrato, com telas de cobrança, que faz integração com o WhatsApp. E esse ano, né, na ExpoSec, o ano passado, a novidade era post, né? Post que tinha filmagem. A desse ano foi inteligência artificial. Então, tem inteligência artificial e tal, mas a própria inteligência artificial, se você não setar para ela o que é útil para o usuário no final, ela vai processar uma porção de coisas. E eu te confesso, eu vi o sistema funcionando, perguntei, tive uma apresentação. Cara, muitos dados. Eu tinha a sensação que eu estava olhando o banco de dados do sistema e não uma ferramenta de gestão. Então, para mim, hoje a maior deficiência do mercado, Rogério, não é falta de informação. Não é capacidade para minerar informação, nem arquivar informação. Para mim, hoje, a maior dificuldade é ser prático. Exato. Objetivo. A gente ter aquela filosofia do arrozinho com feijão bem feito, gostosinho. E as pessoas hoje não sabem isso. Não sabe. As pessoas estão gourmetizando coisas ruins. E as pessoas estão copiando padrões ruins. Eu tenho um padrão. Tá, mas dane-se o seu padrão. O que seu padrão entrega? Nós conhecemos empresários do segmento de monitoramento que o cara tem um padrão de 15 anos, de 10 anos. E o cara não prospera, ele não está feliz. Ele está fadado ao fracasso? Ele já vive o fracasso. O CLT, o fracassado, né, ele vive de contra-cheque em contra-cheque. O CLT, que ele é minimamente inteligente, ele começa a ter uma reserva financeira, que ele começa a construir um capital que vai começar a dar um dividendo para ele, e algum dia ele vai chegar numa zona de arrebentação, depende de quando ele começa, de quando ele aporta, e ele vai ter independência dele. Tem empresário que se comporta como um funcionário, e ele sobrevive de boleto em boleto. Ele espera cair dinheiro na conta dele, dos clientes, para pagar o custeio dele, e fica naquele embololô, e ele não resolve. E a gente conhece, né, empresários que trocaram de sistema uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não acharam a fórmula do sucesso. Ou seja, ele deposita a fé dele em coisas e não nele mesmo. Ele deposita a fé dele em sistemas e não nele mesmo. Quando, na verdade, é o seguinte, antes de eu escolher um software, eu preciso entender a regra de negócio. O cara não sabe a regra de negócio dele.
Então, qual é a nossa pegada hoje, né? Nossa pegada hoje é conhecimento, uma mentoria, temos uma plataforma e dá para o cara independência, para ele andar sozinho, para ele não depender do contador, para ele não depender do gestor dele, para ele não depender da equipe da rua dele, para ele não depender do financeiro dele, ele ter tudo ali na palma da mão de forma muito simplificada. É lógico, como todo sistema, ele tem que ser honestamente alimentado. Não vou dizer nem bem alimentado, é honestamente alimentado. Hoje, então, a gente pode dizer que o empresário hoje de segurança eletrônica, ele não tem controle dos seus números. Tem aqueles que têm um sistema, mas é muito genérico, né? Eu vou te falar que hoje tem muito empresário que faz uma metáfora aqui. Muito empresário que faz um exame de sangue, tem uns que fazem o exame de sangue até mais completo, aquele que tira 15 tubos, e ele se contenta com a referência do laboratório. Quando, na verdade, de um laboratório para outro, às vezes a referência muda. E, assustadoramente falando, às vezes ele está, né, subordinado a um médico que vai dar uma interpretação muito profunda ou vai dar um contexto para ele muito confuso, muitas variantes, e no final ele entrou com um problema, ele saiu com o problema diagnosticado, mas e a implantação? E a ação? E a atitude? Quais são os meus novos comportamentos? Qual é o meu novo estilo de vida? E a gente leva isso para o empresário. Então, meu amigo, a gente está vivendo um tempo hoje que não adianta mais escolher sistema pelo tempo de mercado. Não adianta escolher sistema mais por uma indicação. A indicação é importante, mas às vezes o seu parceiro, que é o seu colega de mercado, ele está te indicando uma coisa que não funciona. Ouso te falar, Rogério, que a Code, que o multicálculo, qual é o nosso diferencial? A gente propicia para o usuário uma expansão de conhecimento, uma expansão de consciência. Uma imersão? Uma imersão, uma expansão de consciência. Dentro do negócio dele. Uma expansão de consciência que ele vai passar a olhar assim, uau, existe isso, eu nunca vi. Eu não sabia que na minha carteira de 300 contas, eu não sabia que eu tinha 40 clientes que ele me dá prejuízo todo mês. O multicálculo entrega isso? Entrega. Vamos ver?